Você já ficou em dúvida se o carnaval é feriado no Brasil? Muitas pessoas acreditam que sim, mas na verdade essa informação está errada. Hoje vamos explicar por que o carnaval não é considerado feriado nacional, quais são os direitos dos empregados durante esse período e o que acontece se você tiver que trabalhar nos dias de folia. O Carnaval não é um feriado nacional previsto em lei. Segundo a Lei 9.093 de 95, os feriados podem ser de três tipos: nacionais, estaduais ou municipais. No entanto, o Carnaval não está incluído entre os feriados nacionais, sendo apenas um ponto facultativo determinado pelo governo federal. Isso significa que cada estado ou município pode decidir se decreta feriado ou ponto facultativo. A Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, determina que, para um dia ser considerado feriado, ele precisa estar estabelecido na lei federal, estadual ou municipal. No caso do Carnaval, a ausência dessa previsão legal faz com que a data não tenha um status de feriado oficial em todo o país. E como funciona esse tal de ponto facultativo? O ponto facultativo é diferente do feriado porque não obriga empresas privadas a conceder folga aos seus empregados. O ponto facultativo geralmente se aplica a órgãos públicos, que podem optar por suspender as atividades. No setor privado, a decisão de liberar ou não os funcionários depende do empregador. Mas e aí, se o Estado ou o município decretar feriado? Se a lei municipal ou estadual estabelecer que o carnaval é feriado, aí sim as empresas situadas nessa localidade devem respeitar a determinação. Nesses casos, os empregados têm direito à folga remunerada. Se tiverem que trabalhar, devem receber pagamento em dobro ou compensar a folga em outro dia, se no caso tiver acordo de banco de horas. E quais são os direitos do empregado no carnaval? Como regra geral, o empregador tem liberdade para definir se concede folga ou exige trabalho nos dias do carnaval. Caso a empresa opte por funcionar normalmente e não haja previsão de feriado local, o empregado deve cumprir sua jornada regular. Se houver necessidade de trabalhar, a empresa não precisa pagar horas extras ou conceder compensação, a menos que haja previsão em convenção coletiva ou acordo entre as partes. Vamos dar um exemplo de como as coisas acontecem na prática. Imagine que o João trabalha em uma loja de roupas em São Paulo. Ele planejou viajar no carnaval, mas seu empregador, o seu patrão, informa que a empresa funcionará normalmente na segunda e terça-feira de carnaval. Se não houver decreto municipal ou estadual tornando o carnaval feriado, João é obrigado a comparecer ao trabalho normalmente. Caso ele falte sem justificativa, pode sofrer descontos salariais ou até advertência. Agora, se a cidade onde o João mora decretar feriado no carnaval, aí sim ele tem direito à folga remunerada. Se a empresa exigir o seu trabalho, deve pagar as horas em dobro ou compensá-las de outra forma. Bom, e quais são as conclusões que a gente pode tirar de tudo isso? O carnaval é um período de festa, mas é importante entender os seus direitos trabalhistas. Como regra, ele não é feriado nacional e cabe aos estados e municípios decidir se decreta feriado ou ponto facultativo. Existem algumas cidades, por exemplo, que decretam a terça-feira como feriado. Se você trabalha nesse período, verifique a legislação local, a lei do município e consulte também os acordos coletivos da sua categoria profissional, para saber exatamente quais são os seus direitos. Bom, agora que você já sabe tudo sobre o tema, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que todos fiquem bem informados.